bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, que alegria estar novamente aqui com vocês. Essa igreja que eu amo tanto, que eu vi nascer. Eu estava presente no primeiro culto da Igreja Batista Atitude Zona Sul. E como eu chorava nesse culto. E quando eu olho vocês e aquilo que vocês estão construindo, meu coração se enche de alegria. E eu quero perguntar a vocês nessa tarde se vocês estão preparadas para viver a nova estação que Deus tem para essa igreja. Sabe, eu estava na minha casa orando e o Espírito Santo de Deus falando muito fortemente ao meu coração que Ele vai levar vocês, essa igreja tão linda, para um novo nível. E eu vou dizer para vocês exatamente qual era a visão. Se tem gente da intercessão aqui, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Se tem gente aqui que tem comunhão com o Espírito Santo, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas enquanto eu estava orando na minha casa, Dani, eu vi mulheres saltando dentro de piscinas. Mergulhando com muita avidez dentro de piscinas. E eu falava, Senhor, é exatamente isso que o Teu Espírito quer fazer e é o que Ele vai fazer na vida das mulheres preciosas aqui da Igreja Batista Atitude da Zona Sul. Você recebe aí em nome de Jesus? E eu quero dizer que eu estou com você pulando nessa piscina. E essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para trazer a você, essa palavra ela foi construída em 2018. E eu estou nesse tempo, nesse mês, eu estou debruçada sobre o livro do profeta Ezequiel. E eu estou de verdade encharcada de tudo aquilo que Ezequiel pôde transmitir ali para o povo de Deus como profeta do Senhor, como alguém que de verdade sentiu as dores de um povo. E eu estou aqui diante de vocês com muito temor, com muito tremor, porque a palavra de Deus ela faz isso com a gente. Ela nos deixa de verdade com temor, porque é uma palavra grandiosa, é uma palavra poderosa, é uma palavra que quando ela toca e penetra na gente, ela transforma a vida da gente. E eu tenho muita alegria de dividir isso com você. E eu quero pensar com você nessa tarde sobre um tema muito especial e que talvez no primeiro momento você não consiga pegar de cara o que quer dizer, mas eu vou destrinchar muito bonitinho aqui com você e você vai sair daqui cheio do peso da glória de Deus. Amém? Eu quero pensar contigo nessa tarde especial sobre receber a grandeza da plenitude. Sabe, eu olho para essa geração de hoje e eu percebo que algumas mulheres elas se sentem incompletas. Uma geração incompleta que sempre acha que está faltando alguma coisa. E talvez você esteja aqui nessa tarde também achando que falta alguma coisa em você. Você não se sente alguém completa. Vamos usar uma palavra mais bonita? Alguém plena. Alguém na sua plenitude. Eu vou usar bastante essa palavra com você. Mas eu preciso primeiro nortear você. E você, como uma mulher inteligente, você sabe de verdade como você se sente. Você sabe se você se sente uma mulher completa nele. Você sabe, você olha para dentro de si e você vê se falta algo em você. Você olha para dentro de você e talvez você tenha alguns medos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitos anos atrás, eu decidi abrir mão do medo. Vocês lembram daquela canção? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu me lembro que quando essa música foi lançada, o Espírito Santo virou chaves na minha vida. Sabe, eu sempre me conheci, me entendi como sendo uma mulher de fé. Mas alguns medos na minha vida me travavam de viver de verdade a plenitude do que Deus tem para a minha vida. E desde o dia em que eu decidi abrir mão do medo, e é uma coisa muito interessante, gente, que coragem não é ausência de medo. Porque medo a gente sempre vai ter aquele medinho, mas o problema é quando é um medo paralisante, que te impede de chegar até o propósito de Deus. A Rafa ministrou muito bem aqui ao nosso coração, nos encorajando, liberando cura sobre as nossas almas, sobre nós nos voltarmos de verdade para viver o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode ser pequena, eu sou pequena, mas eu preciso te lembrar que Deus tem grandes propósitos para você.
Porque como pensar em um Deus tão grande realizando coisas pequenas? O nosso Deus é de coisas grandes. Ele faz coisas grandiosas. E falando um pouquinho com você sobre o medo, eu sou uma mulher casada já há 13 anos, tenho um filho muito lindinho, muito maravilhoso, que é a coisa mais gostosinha desse mundo, que é o Rafael, que tem 7 anos. Esse mês ele vai completar 8 aninhos de vida. E eu me lembro que quando o Rafinha tinha ali seus 2 aninhos, a gente sempre brincava muito na hora do banho, e eu me lembro que ele com 2 aninhos de idade, ele começou a cantar ali no chuveiro, e ele cantava, eu não sou mais escravo do medo, cantava isso, e eu cantava junto. E ele cantava isso de uma forma tão livre, tão escandalosa, a gente foi cantando aquilo tudo, e aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, filha, ministra sobre o teu filho amado. E aí, naquele banho ali, eu vendo que Rafael estava liberando alguma coisa da sua alma e que eu precisava intencionalmente agir sobre aquilo. E aí eu perguntei para ele, filho, você tem medo? E aí, ele com um olhinho triste, ele falou para mim assim, sim, mamãe, eu tenho medo de piscina. E aí o Espírito Santo, na hora, soprou no meu ouvido exatamente isso aqui. Filha, só tem medo de piscina quem não sabe nadar. E naquele momento ali, o Espírito Santo transferiu algo para mim que eu pude transferir para o meu filho. Eu disse para ele assim, filho, você tem medo de piscina porque você ainda não aprendeu a nadar. Mas você vai aprender a nadar. Você vai ser ensinado. E esse medo vai embora. Porque você vai aprender a nadar. O que isso tem a ver comigo e com você, mulher preciosa? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque muitas de nós, possivelmente estou falando a mulheres que têm muito medo de entrar em algumas piscinas, porque elas olham para dentro de si e dizem para si mesmas, eu não sei nadar nessa piscina. Essa piscina não dá pé para mim. Eu estou falando alguma mentira? Nós nos sentimos assim muitas vezes. Mas eu quero convidar você a sair um pouquinho da bordinha e entrar comigo numa piscininha. Eu quero te convidar a você a abrir a palavra de Deus lá no capítulo do profeta Isaías, capítulo 47. Que é um texto que todos nós conhecemos muito bem. Ezequiel 47, a gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 9. E a Bíblia fala assim, depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram ao mar morto, cujas águas ficarão saudáveis.
Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. A gente gosta desse texto. É aquele chamado texto das águas que saíam do templo. Nós chamamos assim essa parte da palavra de Deus. E esse texto para a gente aqui é um simples relato da promessa que Deus vai fazer sobre Israel. Um tempo de restauração. Mas eu preciso situar você que talvez a revelação mais maravilhosa que a gente pode ter, ideal desse texto, é olhar para esse texto das águas saindo do templo como sendo de verdade o poder de Deus restaurador, operoso em nossa vida. Porque se eu perguntar para você hoje, quem é o templo? Quem é a igreja? Você vai dizer, sou eu. A igreja somos nós. Então, nós precisamos entender que o olhar atencioso que podemos ter sobre esse texto, a revelação que Deus quer nos dar, que essas águas também podemos dizer que é a nossa própria vida, o lugar aonde o Senhor escolheu para habitar, desse lugar aonde fluem águas vivas, águas que vão produzir, e por onde passa, vai produzir vida, vai deixar tudo saudável, tudo vai ficar bem, porque dali flui as águas. Eu preciso lembrar a você que você é o teu coraçãozinho, é o lugar aonde o Espírito Santo habita. É onde o nosso Jesus amado, onde você permitiu Jesus entrar, você abriu o seu coração para Ele e hoje Ele habita em nós. Precisamos entender que nós hoje somos o lugar que Ele escolheu para habitar. Interessante que Isaías vai chamar o próprio Jesus de Emanuel. Se você for analisar muito de pertinho o significado da palavra Emanuel, o sentido real não é Deus conosco, mas é Deus em nós. Ele está em nós, Ele habita em mim. Eu preciso lembrar a você que a presença do Espírito Santo dentro da tua vida garante uma coisa a você. E eu vou dar uma palavra para isso, que é plenitude. A igreja precisa ser lembrada disso. Você precisa ser lembrada disso. Que dentro de você não falta absolutamente nada. O Espírito Santo habita em você. O poder do Altíssimo está dentro da sua vida, Ele está dentro de você. Não apenas no Antigo Testamento a gente entendia que Ele repousava sobre as pessoas. Mas nós que estamos aqui vivendo a nova aliança, entendemos que o poder do Espírito Santo está onde? Está aqui, ó, dentro de mim. Eu posso ser uma fonte a jorrar. Eu posso liberar águas que vão produzir cura na vida de outras pessoas. Ele me chamou para isso. Nesse exato momento em que eu estou aqui no altar, eu estou disponível para Ele, para ser uma fonte a jorrar para a tua vida. Interessante que eu olho para mim e vejo, não tem nada de bonito aqui. Pelos padrões estéticos, eu tenho certeza que eu não cumpro esses padrões estéticos. Mas desculpa, perdão dizer isso para você, mas Deus faz assim. Ele escolhe coisas improváveis para revelar o poder dEle. Muito prazer, eu sou Roberta, estou aqui pregando para você. E não tem nada de lindo e maravilhoso em mim. Mas só tem uma coisa que eu posso dizer para você. E é dessa coisa, e a única coisa que eu posso me orgulhar é a presença do Espírito Santo na minha vida. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eu, você, sendo rico ou pobre, a gente é tudo a mesma porcaria. A gente só consegue dizer que é linda, maravilhosa, filha amada, por causa da presença dEle em nós. Só por isso. E eu quero convidar você de verdade a imergir fundo nisso. Sabe, gente, quando Deus ministrou o meu coração as verdades dessa palavra aqui para a gente, há alguns anos atrás.
O Espírito Santo trazia ao meu coração uma coisa muito importante que talvez você não tenha parado para pensar. Bem, se eu perguntar a você o que é plenitude, o que você vai me dizer? Eu preciso dizer para você que plenitude não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com totalidade. Eu vou falar novamente para você, plenitude não tem a ver com quantidade, tem a ver com totalidade. Mas explica melhor isso para mim, eu vou explicar para você melhor e vou usar alguns trechos da Bíblia para explicar bem isso para você. Eu preciso dizer para você que nem tudo que é cheio tem plenitude. Eu vou fazer uma coisa aqui com você, e aí você vai ilustrar bastante aqui o que eu quero dizer para você. Nós temos aqui 2 copinhos, não é isso? Tem um que é maiorzinho e tem um que é menorzinho, né? Tá ok. Se eu pegar essa quantidade de água aqui, você vai olhar para mim e vai falar assim, Roberta, esse copo está totalmente cheio? Não? E esse aqui agora? Plenitude não tem a ver com quantidade, tem a ver com totalidade. Eu ainda não consegui entender o que você quer dizer, Roberto. Você pode explicar melhor para mim? Eu vou explicar para você. Quando a gente vai olhar alguns textos da palavra de Deus, eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro deles, sabe qual é que eu vou te dar? 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação dos pães e peixes, não é isso? Bem, a Bíblia fala o seguinte, que um garotinho estava ali, e Jesus ia fazer um discurso muito longo, as pessoas estavam ali cheias de fome, e havia uma multidão para ser alimentada. E a Bíblia fala que tinha um garotinho lá, que ele tinha pouquíssimas coisas com ele. Imagina, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de milhares de pessoas para alimentar. A Bíblia fala que aquele menino pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele entrega para que eles sejam ofertados para alimentar aquela multidão. Pela lógica humana, o que eu e você vamos dizer? Nunca que uma multidão vai ser alimentada com 5 pães e 2 peixes, não é verdade? Isso foge a toda a naturalidade humana, a toda a racionalidade. Isso ofende a nossa mente, não é verdade? Mas a Bíblia vai dizer que o garotinho, ele deu tudo aquilo que ele tinha. Era pouco, era pequeno? Era, mas era tudo. E naquele tudo, Deus foi lá e fez algo abundante. Ele multiplicou aquilo para alimentar milhares de multidão. Primeiro exemplo para você. Para eu e você entendermos que não é a quantidade, mas é a totalidade. Vai pegando aí, tá bom? Eu vou chegar lá com você. Fica calminha que você vai entender tudo. Ok? Eu tenho um outro texto para você. A Bíblia ela vai falar sobre o texto ali da viúva pobre. Todo mundo conhece isso, não é? Você vê ali esse texto descrito em Marcos, no capítulo 12, 41. Estava todo mundo ali ofertando, Jesus estava ali de olho, as pessoas ali botando a ofertinha no gasofilácio. Aí vinha rico, vinha pobre, todo mundo. Aí aparece uma viuvinha. Ela vai lá, põe a ofertinha, igual a gente canta para as criancinhas no Kids, ela põe a sua pequenina oferta naquele altar. Mas também naquele dia, tinham pessoas que estavam depositando grandes ofertas naquele altar. Mas aí Jesus para tudo e fala assim, Jesus, que coisa linda, todo mundo aqui ofertando, não é verdade? Aí Jesus pega e fala assim, contrariando novamente a lógica humana, Jesus pega e diz assim, sim, é verdade, muitas pessoas vieram aqui ofertar, mas eu preciso dizer para vocês que a melhor oferta que recebemos aqui hoje, na casa do Senhor, é a oferta dessa viúva pobre. Aí todo mundo pira na batatinha, não entende nada, mas por que a ofertinha dela foi muito pequenininha? Mas aí Jesus explica o seguinte, por que a oferta dela foi maior? Porque ela deu... E os outros que deram quantias maiores que a daquela viuvinha pobre? Por que as ofertinhas dele não foram melhores e mais agradáveis ao Senhor? Porque ele lhes deu apenas aquilo que lhes sobraram. É isso que a Bíblia fala? Estão comigo? Não é isso que Jesus falou?
Ele fez uma diferenciação. Ele dividiu ali o grupo em duas partes. Aquele que dá tudo e aquele que dá o que sobra. Plenitude não é quantidade, mas é totalidade. Você vai repetir isso comigo, você vai sair daqui com essa frase na tua cabeça. Plenitude não é quantidade, mas é totalidade. Quer um outro exemplo? Vou te dar. O nosso querido personagem mais bonitinho, mais fofinho da Bíblia, que é Davi. A Bíblia fala pra gente que ele declarou assim: eu vou derrotar o gigante. Pela lógica humana, obviamente, uma pessoa pequenininha não consegue derrotar nunca um gigante. E as pessoas, como são racionais, elas pensaram o seguinte: de verdade, esse garoto está maluco, ele não vai conseguir derrotar esse gigante de jeito maneira. Então, Saul, vendo isso, o que fez? Vamos pegar a minha armadura e prestar para esse garoto para ver se assim ele consegue fazer alguma coisa. Mas a armadura não coube nele direito. Por quê? Saul era de um tamanho, Davi era de outro. Ele não podia ir para uma guerra vestindo uma coisa que não cabia nele. E a Bíblia fala que ele conseguiu derrotar aquele gigante apenas com aquilo que era muito pequenininho, era pedra. Mas era tudo o que Davi tinha. Era um instrumento que ele usava dia a dia ali no trabalho dele. Quando alguém vinha ferir as ovelhas dele. Eu e você precisamos começar a virar essa chave na vida da gente. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer com a gente é tirar a gente do engano. Não se deixe enganar. Você pode ser essa mulher que vai viver a grandeza da plenitude de Deus. E aí eu volto lá para a história do Rafinha, meu filho. Eu fiquei depois pensando: meu Deus, como essa criança pode falar que não sabe nadar? No meu ventre tudo que ela fazia era nadar. Não é verdade? O que Deus ensina para a gente com isso? Não falta nada em você, irmã. Nós é que precisamos consultar o Espírito Santo, mergulhar nele e buscar em nós essas habilidades que já estão ali. Rafinha hoje sabe nadar, porque ele conseguiu se superar e ele conseguiu desenvolver. Mas ele desenvolveu algo que já estava dentro dele. Não falta nada no meu filho Rafael. Ele tem habilidade para conseguir nadar. Por isso hoje ele nada. Você está entendendo aonde Deus está te levando agora pela mão? Você não pode mais dizer isso. A viúva de Serepta não tinha nada para comer em casa. Ela já estava vendo a hora que ela e os 2 filhos dela iam morrer. Mas aí o profeta chega para ela e fala assim: o que você tem aí? Aí ela diz: eu não tenho nada. Mas na frase tem uma vírgula, ela diz assim: mas eu tenho aqui uma botija de azeite. Uma botija de azeite é nada? Não é nada, é alguma coisa. Mas para aquela mulher era a única coisa que ela tinha. Não é verdade? Aí o profeta desafia ela: tudo bem, você tem só essa vasilha, então pega essa coisa, essa única coisa que você tem, vai na vizinhança, pega mais vasilhas, e a Bíblia vai contar que ali o profeta fez um milagre. Que era tanta vasilha que enchendo, o azeite não parava. Para de dizer que não tem nada. Tem tudo em você, irmã. Tem tudo em você. Tem tudo em você, não falta nada em você. A primeira coisa que Ele quer ministrar ao nosso coração nessa tarde, e são 4 coisas muito importantes que Ele vai ministrar ao nosso espírito hoje, é que se nós quisermos de verdade viver a grandeza da plenitude, a gente precisa valorizar os pequenos começos. Sabe de alguém que valoriza pequeno começo? Eu. Se eu disser para você que quando criança eu era tão tímida que eu gaguejava, você acredita? É. Sim. Mas eu tive que aprender a vencer os meus medos.
eu tive que começar a olhar para mim e ver, será que eu não tenho nada, nenhum talento? À medida que eu fui me aproximando do meu Pai, do meu querido Senhor, Ele foi mostrando para mim quem Ele era. E à medida que Ele foi revelando para mim quem eu era, eu podia ver que eu tinha habilidades. E você também as tem. Pode não ser as mesmas que as minhas, e você também tem habilidades que eu nunca vou ter. Mas eu sei de uma coisa, todo mundo tem algo para dar. Dentro de você tem algo muito lindo e extraordinário para dar. Sabe? Talvez assim como eu, você seja uma pessoa que valoriza muitas referências externas. Você olha alguém pregando no YouTube e você fala assim, uau, prega pra caramba, um dia eu quero pregar igual essa pessoa. Mas você não sabe que aquela pregadora que está no altar é alguém que começou a pregar quando tinha 13 anos de idade, quase batia a cabeça na parede quando alguém botava ela para pregar para os adolescentes na classe. Eu chorava, gente, toda vez que eu tinha que subir para pregar para alguém. Sabe qual foi a primeira vez que eu preguei na igreja? Eu tinha 14 anos de idade. E aí o pastor me botou para pregar no Dia dos Pais. Pensa numa pessoa nervosa, era eu. Hoje é do mesmo jeito? Não, claro que não. Porque a gente vai se desenvolvendo. Mas quando eu olho para trás e vejo a Robertinha, a Betinha de 14 anos atrás, eu agradeço muito a Deus. Porque aquela Roberta de 20, 30 anos atrás, ela me trouxe a essa Roberta que está aqui hoje, que fala com você. Valorize os pequenos começos. Você precisa olhar para quem você, quando Deus começou a obra em você. E o que Ele está fazendo hoje? Saiba você, que se você hoje der atenção à ação do Espírito poderosa na tua vida, Ele vai levar você para lugares muito maiores que esse que você está vivendo hoje. Ou talvez você até diga para mim assim, Roberta, mas eu sinto que eu não estou fazendo absolutamente nada. Então eu quero dizer para você que você não está vivendo a vontade de Deus para você. Deus quer que você apresente a Ele, ainda que seja o pouco, mas Ele quer ver você entregar isso para Ele. Deus quer que eu e você vivamos a grandeza da plenitude, mas a gente precisa também uma outra coisa, uma segunda coisa. Você precisa aprender a valorizar o processo. Sabe por que tem tantas pessoas que se desviam do caminho do Senhor, que antes caminhavam bem? Porque elas têm medo do processo. Quando o processo começa a ficar pressionado, tensionado, elas fogem. Só que cristianismo, viver a fé cristã é isso. É ser pressionado de todos os lados. Mas entender que essa pressão é importante para você. Sabe o que eu aprendi alguns dias atrás? Você sabia que o estresse ele é importante para você viver? Se você não sabia, eu quero dizer que é importante. Se você não tiver uma dosagem mínima de estresse, você não consegue produzir e gerar resultado. Diz para mim, se não foi no momento de crise, no momento de tensão, no momento de pressão, que você descobriu uma coisa nova. Você descobriu uma ação nova. Você descobriu um jeito novo de fazer alguma coisa. Não é verdade? E possivelmente você descobriu um jeito novo de fazer uma coisa, errando, fazendo alguma coisa. A gente tem uma máxima lá na igreja. Errar, a gente pode errar. Aí a gente diz assim, só erra quem trabalha. Você não pode ter medo de errar. E eu preciso dizer para você uma coisa. Pessoas que valorizam o processo, elas não ficam se vitimizando, elas não ficam se culpando, elas não param de tentar. Porque elas entendem o seguinte, hoje eu sou isso, mas daqui a 2 anos eu serei outra coisa. E daqui a 5 anos eu serei outra coisa. Você precisa aprender a valorizar isso. Vamos voltar para o texto? A Bíblia fala que o homem saiu com uma linha de medir. Quando você vai fazer uma análise desse texto, você vai entender que essa linha de medir tem a ver com uma coisa chamada revelação de conhecimento acerca de Deus.
E é exatamente assim que Deus trata a gente. Ele se revela a nós progressivamente. Foi assim no processo da escritura da palavra de Deus. É assim comigo, é assim com você. Ele se revela progressivamente. Aí você vai perguntar para mim, por que ele se revela progressivamente para nós? Porque se Deus se apresentar para você amanhã de manhã e falar assim, qual o seu nome, irmã? Laís, se Deus chegar amanhã de manhã para você te acordar, Laís, acorda, senta aqui. Olha só, eu quero dizer para você o seguinte, Laís, daqui a 30 minutos vai acontecer isso com você. Daqui a 6 horas vai acontecer essa outra coisa com você. E daqui a 5 anos você vai estar exatamente nesse lugar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês em relação a Laís. Se Deus de fato faz dessa forma, como é que a Laís vai ficar? Vai ficar derrubada, triste pelo caminho, não é verdade, irmã? Ele precisa ser progressivo comigo, com você. Porque se ele contar tudo, a gente vai sair correndo. Não é verdade, irmã? Estou falando mentira? Eu sou pregadora que fala francamente. É desse jeito, irmã. Deus tem que se revelar contigo progressivamente. Aí ele usa o que com isso? Uma coisa chamada processo. É isso. Ah, você não quer ver o processo? Perdão, querida, você não vai viver a plenitude da vontade de Deus para a sua vida, porque você não quer passar por processo. Você tem que passar, o processo é importante. E você ainda está sendo enganada pelo diabo, porque aí você põe o dedinho no processo, você entrou no processo, a água está no artelho. Aí você fica assim, ai, essa água no artelho, eu não estou aguentando. Ai, Jesus, me tira dessa água do artelho. Aí o que você faz? Você pula da piscina, porque tu não aguenta a água no artelho. Mas o homem ainda continua com a linha de medir. Você vai pular da piscina? Calma aí, mas eu tenho um outro negócio aqui para você, outro processo. Agora é água no joelho, vem. Não, já estou fora da piscina, não quero mais. Você acha que você vai alcançar algum lugar pensando desse jeito? Mas vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo porque é a pura verdade. Para de sair da piscina, irmã. Deixa eu te dizer uma coisa. A partir de agora, Deus está matriculando você na escola da natação do Espírito Santo. Você quer entrar? Irmã, você vai sair daqui matriculada nessa escola. Mas eu não sei nadar. Tudo bem, a escola é para ensinar você a nadar. Tá tudo certo. Recebemos pessoas que não sabem nadar, ok. Qual é o pré-requisito para entrar na escola de natação? Nenhum, é só querer. Só querer, irmã. Tá tudo dentro de você. E não fica com medo, você não vai se afogar. Tá bom? Você não vai se afogar para esse novo desafio que Ele está colocando diante de você. Você não vai afogar. Você não vai afogar. Não vai afogar. Ele vai conduzir você pela mão. Vai ter o primeiro nível de pressão. Vai ter o primeiro nível de tensão. Mas vai ter o segundo nível de tensão. Mas Ele só vai mudar o nível de tensão quando você passar bem pelo primeiro. Fique em paz. O nosso Pai é Pai. Você acha que o teu pai pega você, joga na piscina, vai, se vira, 10 metros aí, se vira, aprende a nadar. Ele não faz desse jeito com a gente, pessoal. Ele vai pegando a gente pela mãozinha, aos pouquinhos. Ele põe a gente na piscina rasinha, para ver como a gente se comporta. Vou ilustrar de uma forma diferente para você. Uma vez uma pessoa contou como é o processo de construção de um prédio. A gente, às vezes, eu visitei, né? Eu gosto muito de Santa Catarina. Então, quando eu posso, eu sempre vou lá. E lá é conhecido por ter os maiores prédios do Brasil. Eles querem disputar com Dubai, né? E os prédios são altíssimos. Tem 20, 30 andares, assim, são coisas absurdas. Eles disputam as construtoras para quem faz o prédio mais alto. Eles fazem isso lá. E aí, um desses construtores, conversando com uma outra pessoa, ele dizia o seguinte, bem, mas... imagina o cara conseguir construir e chegar até, sei lá, o 30º andar. Deve dar um medo danado, né? E aí aquele construtor fala assim, não, ele não tem medo. Porque ele fica tanto tempo no primeiro pavimento, que quando ele vai para o segundo, ele já está acostumado.
E ele vai ficar tanto tempo no segundo pavimento, que quando ele sobe para o terceiro, continua tudo bem, porque ele já se acostumou. O cara que está fazendo o 30º pavimento, é o mesmo cara que começou o primeiro. Mas ele não foi do primeiro ao 30º, houve um processo. E ele só pôde passar para o próximo processo, para o próximo pavimento, depois que ele concluiu o anterior. E é assim com você, é assim que Deus faz com a gente. Ele só vai levar você para o próximo nível quando você estiver bem com as aguinhas no artelho. Quando ele olhar, tão bonitinha, agora já consegue ficar com a aguinha no artelho. Que coisa linda essa minha filha. Agora, filhinha, vou puxar mais aqui um pouquinho a linha. Vem comigo, lindinha. Vamos agora para o próximo nível? Agora é a aguinha no joelho. Ah, não, papai, é muito fundo, papai. Não, filhinha, você consegue. Papai segura a sua mão. Não é assim que papai faz com a gente, irmãs? Para de ter medo, mulher de Deus. Ele não vai avançar a próxima fase sem que você esteja preparada nessa. Então para de ficar reclamando desse lugar que você está agora. Faz tudo que você tem que fazer. Faz tudo que papai está pedindo para você. E vai ficar mais fácil. E aí eu vou dizer para você. A próxima etapa vai chegar até mais rápido. Porque você se deu ao processo. Está fazendo sentido para você, meus amores? É exatamente isso que o Espírito Santo quer produzir em você. Ele sempre será progressivo nas suas ações. E nós precisamos entender isso. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa importante acerca do processo. A gente precisa de verdade se envolver intencionalmente no processo que Deus apresenta para nós. E eu preciso te lembrar de uma coisa. Porque é assim que progressivamente Deus faz com os seus filhos amados. Quando Ele vai anunciar uma nova fase da nossa vida, Ele fala para a gente assim: filha, se prepara para a nova fase. Eu ouço às vezes as pessoas falarem muito comigo nos gabinetes: eu tenho tanto um sonho de fazer isso. Eu tenho tanto um sonho de falar inglês. Eu tenho tanto um sonho de viajar para fora do país. Aí você pergunta a pessoa assim: você já matriculou no curso de inglês? Não. Você já tirou seu passaporte? Não. Você não está envolvida com o processo, você está enganando a si mesma. Desculpa, sinto muito e sinto nada, mas eu preciso dizer isso para você. Você não está comprometida com o processo. Quem está comprometido com o processo, intencionalmente vai avançando. Ele sabe qual é a próxima. Você sabe qual é a próxima fase, então se prepara para isso. Eu quero tanto um emprego melhor. E o que você está fazendo para isso? Não está fazendo nada. Qual é o curso que você está fazendo? Qual é a especialização que você está fazendo? Qual é a segunda, terceira faculdade que você está fazendo? Qual é a pós que você está fazendo? Qual é o doutorado que você está fazendo? Você acha o quê? Que teu chefe vai achar você bonitinha no lugar que você está, vai promover você porque você é legal? A vida não é assim, irmãs. Mas eu quero muito que o meu marido, ele se conserte com Deus. Existe um processo. Seu marido vai viver o dele. Mas a pergunta que Deus te faz é: o que você intencionalmente está fazendo para que Deus faça algo extraordinário na vida dele? O que você intencionalmente está fazendo de espiritual, de emocional, de físico, para que o teu marido fique engajado no processo de crescimento que Deus está fazendo na vida dele? Você precisa se envolver no processo. E eu tenho uma coisa para falar com você. Quando eu li Jeremias há muitos anos atrás. E existe um livro de um autor muito incrível que é o Pearson. Eu não sei qual a versão nova que deram para as outras edições do livro. Mas na ocasião, quando eu li, o nome do livro era Corra com os Cavalos. E ele vai fazer um estudo muito aprofundado sobre Jeremias. E ele vai começar a falar com a gente sobre um texto em especial de Jeremias que vai dizer assim, 12:5. Se te cansas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Se você já fala hoje que está cansada, como é que Deus vai subir o nível para você? Como é que Ele vai subir o nível das águas para você?
Nós precisamos abandonar algumas falas, porque elas estão atrapalhando o agir do Espírito Santo na nossa vida. Vocês estão entendendo? E nós somos enclausuradas, nós somos encarceradas pelas palavras que declaramos. Nós nos tornamos reféns das nossas próprias palavras. Palavras que vêm do inferno para nós. E que nós as repetimos em alto e bom som para os nossos filhos, para as pessoas do nosso trabalho, para os nossos familiares, para os servos da igreja. Nós repetimos palavras que não vêm do céu. E que de verdade não demonstram a grandeza da obra de Deus que Ele quer fazer na vida da gente. A gente precisa de verdade valorizar isso. No meu início de caminhada na Igreja Batista Atitude, a minha primeira discipuladora, que foi a Mari Lúcia Aguiar, que hoje está lá pastoreando com o pastor Aquila, a igreja de Porto Alegre, ela sempre falava comigo quando eu dizia um problema. Ela falava: Roberta, existe um caminhar. E eu guardo comigo essa palavra. Existe um caminhar, mas eu também posso escolher a forma como eu vou caminhar. Eu posso escolher caminhar louvando a Deus todos os dias por tudo aquilo que me acontece. Entendendo que se Ele permitiu que acontecesse algo ruim comigo, é porque aquilo está me aperfeiçoando, me transformando em alguém melhor. Mas eu também posso simplesmente ficar reclamando, dizendo todo o tempo que eu estou cansada, que eu estou exausta, que eu não aguento mais, que eu vou chutar o pau da barraca. Você também tem essa opção. Mas você sabe que somente uma dessas opções vai levar você para o centro da vontade de Deus. E você hoje precisa sair daqui decidida sobre o que você quer fazer com a tua vida. E aí eu chego com você na última coisa. Se você quer de verdade enxergar a grandeza da plenitude e viver essa grandeza da plenitude, você precisa sempre se ver pequena, para que o poder de Deus seja grandioso. Nós hoje vivemos a era do quê? Da alta performance. Seja grande. Mas a Bíblia que eu leio diz: importa que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a Bíblia que eu estou lendo. Eu não sei se é a mesma que você lê. Eu não consigo conceber um Deus grandioso deixando eu ficar grandiosa demais e usurpando toda a glória que é devida a Ele. A Bíblia que eu leio, os grandes profetas, os discípulos, os meus pais na fé, eles me ensinaram que eu só vou conseguir fazer coisas grandiosas se eu todo dia olhar para mim e me reconhecer como alguém pequeno. Sabe por quê, gente? Isso é para você nunca mais esquecer. Sabe por quê que você entra aqui todos os dias e continua se olhando para si como alguém que está meio cheia? Sabe por quê? É porque você está se sentindo grande demais. Porque no fundo, você não quer reconhecer que você olha para você e acha: eu mereço mais do que aquilo que eu tenho. Você, na verdade, se acha grande demais. E aí, quando Ele manda a plenitude para você, não te basta. Não te basta, porque você se acha grande demais. Mas quando você entende o que de verdade é o poder de Deus operando em nós, você é pequenininha, e quando Ele vem, aquilo que tem nele transborda em você e te deixa uma mulher tão cheia, e Ele vai enchendo. E eu preciso dizer para você: quanto mais pequenininha você se achar, mais fácil vai ser para Ele encher você e você transbordar nele. Você precisa entrar nesse mistério glorioso de Deus. Ele quer fazer isso em você. É na minha pequenez que Ele se faz grande. É na minha fraqueza que Ele se faz forte. É isso mesmo, o Evangelho é isso. É coisa de louco. Então Ele está convidando você, mulher pequena. Ele está convidando a Roberta pequena a viver coisas extraordinárias com Ele. Mas Roberta, eu nem sei o que eu sei fazer. Muito bem, você vai entrar no processo de jejum e oração. Ele vai mostrar que riquezas há dentro de você. Já basta.
É tempo de viver um novo momento na sua vida. É hora de virar a página da reclamação. É hora de verdade arregaçar as mangas, tirar o paletó e botar a mão no arado e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para de ficar dando desculpinha para Deus. O nosso Deus que habita no céu, Ele olha para você e fala: meu Deus, será que ela não vê que ela pode? Será que ela não vê que ela consegue? Ele está torcendo por mim e por você. Sabe, gente, estar em um altar não é algo simples. Estar pregando aqui não é algo simples. E quem vive aqui sabe que é difícil. Mas se você perguntar para mim, você quer não estar nesse lugar? De jeito nenhum, eu não consigo ver mais a minha vida longe do altar. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue mais viver. Foi desse jeito que eu entrei na Igreja Batista Atitude há 9 anos atrás. Eu entrei ferida. Eu entrei órfão. Mas eu entendi que Deus estava liberando algo novo sobre a minha vida. Eu olhei para aquele universo de 11 mil pessoas na época e falei: Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo aqui nesse lugar? Todos os domingos eu entrava naquela igreja e eu só chorava. Com todos os meus títulos pastorais e todas as minhas insígnias, eu carregava todas elas ali. Alguém que foi treinado, e treinado muito bem na escola ministerial. Essa sou eu. Mas eu estava ferida. E o Espírito Santo precisou me restaurar. Ele precisou fazer de novo. E quantas vezes forem necessárias, Ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, para ver você cumprir o propósito dEle. Roberto, Ele já fez muitas vezes, vai fazer de novo. E de novo, se for necessário. Você é dele, irmã, ninguém pode mudar isso. O inferno não pode mudar isso. Você é dele, você é filha amada dele. Eu quero convidar você a experimentar aquilo que o profeta vivenciou. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não na sua força pequena, mas na força do Espírito Santo de Deus. Eu posso liberar palavras proféticas para vocês aqui agora. E eu vejo como se fossem balãozinhos saindo da cabeça de vocês, com grandes ideias e sonhos, que Ele está novamente trazendo para você. Coisa que você parou de fazer, coisa que você achou que não podia fazer mais, Ele está trazendo de volta. Mas Roberta, agora fala para mim. Como é que vai ser? Eu não sei. Mas progressivamente Ele vai se revelar a você. E Ele não vai soltar a tua mão. E você vai aprender a nadar. A Bíblia fala para a gente que no momento em que o nosso querido profeta, que não sabia nadar, ele foi sendo conduzido por aquela linha de medir e foi se aprofundando naquelas águas. Houve um momento em que ele percebeu que tamanha era a profundidade e ele não conseguia mais ficar de pé. E o que você quer dizer com isso, Roberta? O que eu quero dizer não, o que a Bíblia quer dizer para mim e para você profeticamente, é que esse momento em que Ezequiel é levado a nadar e que ele não consegue mais dar conta, é simplesmente a experiência real de viver de verdade o que é a plenitude da grandeza do poder de Deus, em que você não tem controle de nada. Não são os seus pés fixos na piscina. Agora a água não dá mais pé. Você vai ser obrigado a bater os bracinhos e as perninhas e a nadar. E aí, você vai contar com a dependência de Deus. Roberta, Ele está me levando para esse lugar. Eu sei. Ele está te levando para esse lugar. E vai ficar tudo bem.
Quando as águas aumentarem e você perder o controle, você vai entender de verdade que a mulher pequena é totalmente dependente do pai. E é Ele que vai te conduzir para outra margem. E você vai andar, e você vai ver toda encharcada da água do Espírito Santo. Você vai ver essas águas invadindo vidas, alcançando pessoas, tornando pessoas saudáveis, porque você agora é uma mulher saudável. Eu profetizo sobre a tua vida, irmãs. Chega de ver um tempo em que a gente só fica aguardando algo vir do altar para nós. Nós seremos aquelas que vão mergulhar na piscina e a gente vai fundo até alcançar a plenitude da grandeza do poder de Deus.